Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio da Dividendos Futuros. Hoje eu vou te mostrar o que são dividendos e por que eles importam. Além disso, qual que é o poder do longo prazo e dos juros compostos na sua carteira de investimentos, como montar uma carteira de ações para receber dividendos bem no passo a passo. Além disso, a gente vai pontuar bem detalhadamente por que a sua mentalidade e disciplina são super importantes. Tudo isso só por um motivo. Você vai entender como montar de maneira eficiente uma carteira de ações para receber dividendos todos os meses. Pois bem, fica com a gente até o final do vídeo, porque as informações que a gente vai apresentar para você podem mudar a sua vida. Ou seja, não só a forma como você se relaciona com o dinheiro, mas também a forma como você pode ganhar dinheiro no longo prazo sem necessariamente trabalhar para isso. Vamos lá. Primeiro ponto importante, pessoal, é o seguinte: o que são os dividendos? Os dividendos, eles representam uma parte do lucro que a empresa distribui para os acionistas. Ok. Quando uma empresa distribui os lucros, isso sinaliza para o mercado que essa empresa ela é eficiente e ela não precisa reter todo o lucro dela. Além disso, isso também sinaliza que ela tem uma dívida muito bem controlada. Você pode acompanhar o histórico das empresas que pagam bons dividendos. Isso provavelmente vai sinalizar que essa empresa tem sido bem eficiente na alocação de recursos e, além disso, que ela tem mantido um endividamento bem controlado. Ou seja, faz total sentido uma empresa pagar dividendo. Além disso, por que os dividendos importam? Os dividendos eles são importantes para os acionistas, porque você não precisa vender a ação para ter acesso à renda. E para a empresa, isso transmite uma confiabilidade maior para os sócios. Ou seja, você vai deixar o seu capital aplicado durante 10, 15, 20 anos em uma empresa e não necessariamente você vai esperar apenas a valorização. Mais do que isso, os dividendos eles representam um verdadeiro motor que pode impulsionar o seu patrimônio. Imagina que ao longo do tempo você está caminhando devagar, um passo atrás do outro, e os dividendos eles trazem um impulso para que você possa caminhar com maior vitalidade e até mesmo chegar a correr. É exatamente isso que eles vão representar para o seu patrimônio. Uma construção segura, consistente e que vai te dar uma maior segurança e conforto. Mas afinal, de onde que vem esse efeito bola de neve? Esse efeito bola de neve vem de um conceito matemático extremamente importante e que se chama juros compostos. O que seria isso? Ao longo da trajetória de investimentos do investidor, ele vai adquirindo uma massa maior de dinheiro. Ok, esse dinheiro ele vai trabalhando cada vez mais. É isso que significa os juros compostos. No começo, o dinheiro ele vai crescendo devagarzinho, mas chega um momento que ele forma uma curva bem ascendente e bastante íngreme. O que significa? Isso sinaliza que o patrimônio do investidor começa a crescer rapidamente. Portanto, não se esqueça. Dois fatores são extremamente importantes para o crescimento do seu patrimônio. O primeiro é o longo prazo e o segundo são os juros compostos. Pois bem, pessoal, então nesse momento a gente chegou no ponto principal do vídeo, que é como montar uma carteira de ações para receber dividendos, bem passo a passo, né? Então, um primeiro ponto que você tem que ter bastante atenção é o seguinte: você deve dar uma atenção prioritária para setores perenes da economia, ou seja, quais empresas que atuam em setores que oferecem bens ou serviços que são essenciais para a sociedade. Esses setores eles são bem específicos, tá? Por exemplo, bancos, seguradoras, saneamento básico, telefonia, energia elétrica. Então o seu filtro já começa por aí, tá bom? Essa é uma sugestão bem importante. Uma segunda sugestão bem importante é o seguinte: você precisa observar o histórico de lucro da empresa. Ou seja, para que a empresa possa distribuir dividendos, que é uma fatia do lucro, é simples, ela precisa ter lucro, tá bom? Então a gente sempre procura dar uma atenção especial para aquelas empresas que apresentam um histórico consistente de lucratividade. Além disso, um outro ponto importante é o seguinte: para que a empresa possa distribuir uma parte do lucro sem que isso comprometa a própria operação dela, ela tem que ter um endividamento bem controlado, né? O endividamento não é ruim para as empresas, na verdade faz parte da própria alavancagem operacional das empresas, desde que ele não esteja descontrolado. Então, se você observa que uma empresa atua em um setor perene, que ela tem um histórico de lucro recorrente e que ela tem um endividamento bem controlado, esse já é um ponto super importante. Mas tem um quarto ponto que ele tem que chamar a sua atenção de qualquer maneira, que é o histórico de dividendos. Ou seja, não é porque uma empresa necessariamente é lucrativa que ela precisa distribuir um dividendo super elevado. Pode ser que ela esteja em uma fase onde ela precisa reter mais o lucro para reinvestir no próprio negócio, ou pode ser que ela queira fazer algumas aquisições. Então, se você tem interesse
em montar uma carteira de dividendos para receber proventos mês a mês, digamos, você precisa observar qual que é o histórico de pagamento de dividendos dessa empresa, tá bom? Na Bolsa de Valores, as empresas não necessariamente distribuem todos os meses dividendos, porém, certamente é possível você montar uma carteira de ações bem diversificada, de modo que você tenha empresas que, no geral, consigam distribuir dividendos mês a mês. Ou seja, embora algumas distribuam 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, ao diversificar o seu portfólio, você consegue ter uma recorrência de dividendos mês a mês. Certo, Sérgio? Certo. E tem uma dúvida, na verdade. Opa, Se o boa. dividendos da empresa que ela distribui, qual que é o mais saudável ali, digamos assim? Qual o mínimo, vamos colocar ali, qual o mínimo de dividendo que eu posso aceitar que essa empresa me pague? Ah, legal. Pessoal, um dividendo mínimo aí que, no geral, né, os analistas, economistas costumam recomendar para que a gente possa dar uma atenção é no mínimo 6% ao ano. Por que esse 6% ao ano, pessoal? Porque desde que o real foi estabilizado, a nossa inflação média ficou mais ou menos nesse patamar de 6% ao ano. Então, o que nós esperamos também com o recebimento de dividendo? Que a gente possa, no mínimo, repor o nosso poder de compra, que acaba sendo corroído pela inflação. Além de aplicar o seu dinheiro, seja em ações ou em fundos imobiliários, tem 2 características super importantes que você precisa cultivar enquanto investidor e enquanto investidora. Que eles são os seguintes: mentalidade e disciplina. Por quê? Viver de dividendos e viver de renda passiva vai demandar tempo, esforço, energia. Ou seja, não é logo no início que você vai começar a colher os frutos dos seus investimentos. Eles já vão aparecer, mas pode ser que você ainda não sinta isso realmente no seu bolso. Então, para que você possa construir um patrimônio bastante robusto ao longo do tempo, você vai precisar ter uma mentalidade de investidor de longo prazo. Além disso, no começo, você vai precisar tirar uma certa quantia do seu bolso. Ou seja, você vai precisar investir uma parte do seu salário ou da sua renda para adquirir ações ou fundos imobiliários. Mas, o que vai acontecer ao longo do tempo? E esse é um ponto super importante que tem que ficar claro para você. Quando você já tiver com um patrimônio muito mais robusto, esses dividendos, que podem ser oriundos tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, eles já vão constituir um próprio aporte mensal. Ou seja, imagina que você é um trabalhador ou uma trabalhadora, ou que você tem uma empresa. Você já não vai precisar tirar o dinheiro do seu bolso para aplicar na compra dos ativos financeiros. Muito pelo contrário. É como se as próprias empresas ou os fundos imobiliários eles estivessem te transferindo um recurso, eles estivessem te bonificando pela sua paciência, disciplina e mentalidade de longo prazo. E tem um dado bem legal também, que eu lembro de ter visto, que acho que até o Barsi comenta sobre isso, né? Que se você mantém uma constância ali, vamos dar um exemplo, se você mantém uma constância de 300 reais de aporte mensal. Perfeito. E você mantém essa constância, sei lá, por 5 a 6 anos mais ou menos. Beleza. Esse aporte que você fez, ele começa a gerar para você 300 reais mensais todo mês. Então você vai tirar o dinheiro do bolso. Se você não quiser. Se você quiser colocar 300 seu, mais 300 do aporte, tranquilo, é dobrar e a bola de neve é maior. Exatamente. Mas se você quiser parar e deixar só o dividendos pagando por ele mesmo, aí show, tranquilo, né? Então, só fazendo um breve comparativo, pessoal, porque é muito importante isso, né? E é uma coisa que a gente já mencionou em outro vídeo aqui do nosso canal, que foi o vídeo onde a gente trouxe um questionamento entre INSS e investimentos, é que é o seguinte: todo mês você tem que contribuir compulsoriamente para o INSS. Então, por que você não pode tirar talvez a mesma quantia e aplicar em ações, por exemplo, que pagam dividendos? E aí você consegue ter essa visão de longo prazo. E o governo te obriga a ser consistente, Exato. Não de uma maneira tão legal, mas ele te obriga a ser consistente, porque você não faz por você mesmo a consistência, né? Exatamente. No final da jornada, pessoal, eu não tenho dúvida que todos vocês vão sentir uma sensação de recompensa. Por quê? O seu capital aplicado, seja em ações, seja em fundos imobiliários, eles vão constituir um patrimônio. Quando você contribui para o INSS, infelizmente ele não se constitui como um patrimônio. Então, lá na frente,
É como se fosse uma dívida que o governo tem com você e ele vai te pagando aos poucos. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário se você quer que a gente monte um vídeo explicando exatamente como que nós montaríamos uma carteira de dividendos hoje do zero, bem no passo a passo, por exemplo, para você que está iniciando. Nós vamos pontuar exatamente quais setores nós escolheríamos, bem como quais empresas nós vamos selecionar. Até a próxima!